Estamos começando mais uma pré-aula. Hoje falaremos da lição 4, que o tema é a fé cristã e o conhecimento científico. Você acha que Bíblia e ciência andam lado a lado? Venha descobrir. Olá, paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Quem não me conhece, eu sou o Kelvin. Eu sou a Rebeca. E você deve estar percebendo que nós não estamos no nosso... Cenário habitual. Exatamente, não estamos no nosso cenário habitual. Eu tinha esquecido a palavra, ainda bem que a Rebeca me ajudou. Realmente não estamos no nosso cenário habitual, tivemos um imprevisto, então nós precisamos fazer uma... Como é que eu posso dizer agora? Me ajuda. Uma realocação? Uma realocação ou uma gambiarra? Não, gambiarra não. Até porque, né, uma mesa muito bonita que nós temos aqui, cenário bonitinho, aqui atrás não é tão feio, né? E a luz aqui atrás também, azulzinha, fazendo todo Dá o um cenário. charme. Dá todo o charme. Estou novamente aqui com a Rebeca para nós falarmos agora da lição 4 da Escola Dominical. Ela já está como professora fixa, né? Já deu a lição 3 sozinha. E parabéns, Rebeca, muito boa a sua lição 3. E por que estamos novamente nós dois aqui? Porque o pessoal gosta dessa interação entre... Então a ideia é nós fazermos aula com professores fixos e alguma das aulas ali junto com 2 professores para poder deixar uma interação mais dinâmica. E na última lição, né, que será a lição 14, os 3 professores discutindo juntos sobre o tema, né? Lição 4, como nós já falamos lá na introdução, lição 4 é fé cristã e o conhecimento científico. Primeiramente, eu quero já pedir para que todos venham curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? E para vocês que estão aqui em São Paulo, no dia 15 de novembro, nós teremos a nossa conferência escatológica. Para quem viu o nosso Soprocast com o Tomás, ele será aquele que irá nos dar boas palavras para nós entendermos mais sobre esse processo escatológico que acontece. Para quem quer participar desse evento, é só você se inscrever no link que está aqui abaixo, que é o link do Forms, onde você coloca os seus dados e nós, então, inscreveremos nesse evento. O custo é um custo baixo, é um custo de R$20, onde está incluso o café da manhã e o almoço. Então, você que é obreiro, você quer aprender um pouco mais sobre escatologia, inscreva-se nesse link e participe. Eu não sabia que tinha que se inscrever, achei que era só vir. Não, tem que se inscrever. Então vamos lá, Rebeca. O texto áureo dessa lição diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. O resumo da lição diz: a fé cristã não é contrária ao saber, ao avanço científico, entretanto, não podemos aceitar nenhuma teoria ou conceito que tenha a finalidade de desacreditar a existência de Deus. Os objetivos dessa lição: o primeiro é explicar o que é racionalismo, o segundo é mostrar a importância da ciência e o terceiro é destacar a ciência e a fé cristã. A leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 44, dos versos 24 e 25, e Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 35, que é um texto que eu amo, eu acho esse texto maravilhoso. A introdução ela diz: é comum ouvir entre os crentes que o avanço da ciência pode causar danos à fé cristã e que não há espaço para a ciência dentro das escrituras sagradas. Entretanto, veremos nessa lição que a ciência e a fé não são inimigas, né? A ciência e a fé não são inimigas, de maneira nenhuma. A Igreja do Senhor, desde o seu nascedouro, jamais foi contrária ao avanço científico, ao conhecimento e ao saber. Com o invento do alemão Gutenberg,
várias Bíblias e livros puderam ser impressos, tornando a palavra de Deus mais acessível ao povo, e isso é science. Science. Tá certo. Uma coisa que tem que deixar muito claro é que a Bíblia nunca é de contra a ciência. Na verdade, a Bíblia ela é muito importante para a ciência, assim como a ciência é muito importante para entendermos alguns conceitos dentro da Bíblia, né? Então, a gente já vai para o primeiro subtópico, né? O primeiro subtópico, que o primeiro tópico ele diz: racionalismo e a fé cristã. E aí nós vamos falar um pouco de racionalismo. O racionalismo é um sistema filosófico que tem como critério único da verdade e demonstração racional das coisas. Para o racionalista, tudo que não é visível e comprovado deve ser descartado. A racionalização de modo extremo pode trazer dúvidas até mesmo da existência do homem. Rebeca, você quer falar alguma coisa sobre esse ponto de racionalismo? Não, é que pesquisando ali sobre o racionalismo, eu também encontrei que eles não aceitam qualquer elemento empírico como fonte do conhecimento verdadeiro. Então, o racionalismo, ele é algo que eles não aceitam ter dúvidas. É algo que você é exato. Diante da visão deles, aquilo que é empírico, aquilo que você pode criar uma dúvida, eles não aceitam. É algo relacionado mais à exatidão, seria mais científico. Exatamente. Se a gente for olhar lá o grande nome do racionalismo, dessa teoria racionalismo, né, do racionalismo, foi o grande filósofo francês René Descartes, né? Quem foi René Descartes? René Descartes, então, ele era um físico, um filósofo, na verdade, matemático, que ele, então, colocou a ideia dele de que tudo precisava ser explicado. E aí ele fez o seu método cartesiano, né? Que é muito importante para a matemática, e o que ele entende? Que a matemática, ela é lógica. A matemática, ela é uma ciência exata, ou seja, a matemática não vai errar. Então, você tendo isso, você consegue trazer, através da lógica e da razão, tudo aquilo que existe. Só que aí, então, ele foi indo mais para frente, então ele veio para o conceito da dúvida. O que veio a dúvida, então? Ele começou a entender o seguinte: e se tudo que nós fazemos ou pensamos, tudo que nós temos como razão e verdade, for um ser maligno? Ele começou no pensamento de que era um ser Deus, né? Só que aí, como ele estava naquela Idade Média, ele tinha muito medo porque ele viu Galileu sendo morto, né? Porque ele falou da Terra redonda. E ele foi e colocou, então mudou a ideia dele, de que um ser maligno poderia estar manipulando o ser humano. Você vê como que... E aí que tá, né? Ele acabou sendo manipulado assim mesmo, né? Porque se a gente for olhar o absurdo... Então ele começou a entender que a dúvida, ela pode ser muito, pode ser um dos artifícios ali para você ter, né, na sua vida. Por exemplo, 2 mais 2 é 4, certo? Mas se realmente for isso mesmo, e se não for alguém que te colocou na cabeça uma visão errada de que 2 mais 2 é 4? Então, é esse o pensamento dele que trouxe um grande problema para ele, porque então ele começou a entender, e se nós hoje, tudo que nós estamos fazendo aqui, eu e a Rebeca gravando esse vídeo, for um sonho? Crise existencial. Crises existenciais, né, que pode ter trazido. Então, assim, a dúvida, ela é muito importante, até para você poder tirar da sua cabeça algumas ideias. Por exemplo, é importante você perguntar os conceitos da Bíblia. Ah, mas por que Noé teve que construir uma arca? Por que o Deus teve que trazer o dilúvio? Porque as dúvidas, elas trazem respostas. Sim. As dúvidas, elas sempre vão trazer respostas. O problema é que, assim, se você coloca tudo em dúvida, tudo em xeque, você acaba duvidando de tudo e você acaba tirando uma visão de realidade da sua mente. E aí, o que aconteceu? René Descartes, ele então colocou isso, então ele entendeu o quê? Se eu tenho uma dúvida, logo eu penso. Se eu penso, logo esse pensamento está na minha mente. Se eu duvido, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu tenho uma mente. E se eu penso, logo eu existo. E vem aquela frase famosa dele: penso, logo existo. Então, assim, é importante ter dúvidas. É importante você perguntar para alguém sobre os conceitos da Bíblia. Só tome cuidado, porque sempre pode ser que essas dúvidas seja fora de um contexto real.
Às vezes você só está trazendo dúvidas para você trazer confusões à sua mente. E não é essa a ideia. A ideia é que você tenha uma verdade dentro da sua mente, dúvidas para que você possa trazer à luz aquela dúvida. Sim. A que a pessoa venha te responder sobre esta dúvida. E quando a gente trata do evangelho, é claro que você vai ter dúvidas sobre muitas coisas. Então, como o Kelvin falou, as dúvidas elas te levam a respostas. Mas você, aqui, ó, a dúvida te leva a resposta. Você não pode ser levado pela dúvida. Por quê? Quando você começa a ter dúvida demais, ser levado pelas dúvidas, mas e se? E se? E se? Você começa a querer racionalizar tudo quando se tratando de fé. A gente não pode querer racionalizar tudo, você acaba se distanciando de Deus, se perdendo e perdendo a fé. Aqui nós vamos trazer 14 lições falando sobre fé. E é importante ter essa noção de que a ciência ela não é um problema, você buscar respostas, você ter curiosidade, até porque, por exemplo, numa escola você tem diversos contatos com diversas teorias, então em algum momento você vai querer casar aquilo com o que você conhece da Bíblia, e isso vai te gerar dúvidas, você vai querer buscar respostas, mas você não pode querer que tudo se encaixe, que a Bíblia se encaixe nas respostas científicas, isso nem sempre vai casar, mas não é errado você correr atrás dessas respostas, você correr atrás de ter um conhecimento, porque conhecimento é algo que não pode ser tirado de você, aí é o momento que a gente vem com a piada de quinta série, exceto o Alzheimer, mas é algo que é importante você ter conhecimento das coisas, mas você não pode querer deixar que o conhecimento que você tenha cientificamente falando seja maior do que a sua fé em Deus, porque isso é prejudicial para você. Já vamos ao subtópico 2, né? Crer ou duvidar. Os filósofos racionalistas liderados por Descartes trazem a dúvida como o principal meio da nossa existência. No meio científico, duvidar faz parte do processo de encontrar respostas de assuntos importantes para a humanidade. Quando falamos das escrituras sagradas, não podemos ter dúvidas, pois ela leva à inconstância da verdade escrita. Quando eu falo aqui de não ter dúvidas, né, é bom a gente colocar um ponto, que eu acabei de falar, que é importante ter dúvidas, mas é importante ter dúvidas no seguinte, de você ter a curiosidade de você aprender mais. O problema é que tem pessoas que elas querem colocar a Bíblia em xeque. Exato. Elas querem pegar algumas respostas e colocar a Bíblia em xeque. E esse é o problema. Porque você tem muitas pessoas que elas acreditam que a Bíblia ela é alegórica, que a Bíblia são apenas históricos contos da carochinha. Tem pessoas que não acreditam na Bíblia através de algumas teorias científicas. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo, né, do Adalto Lourenço, que é um dos nossos físicos aí, e ele é cristão, ele é um pastor, e ele fala hoje estava vendo sobre o vídeo de que ele acredita que ele não consegue acreditar no evoteísmo. O que é o evoteísmo? É você tentar colocar dentro da Bíblia o conceito dos 7 dias como um conceito de que a Bíblia, que a criação não foi em 7 dias físicos, de 24 horas, né, no tempo Cronos, né? E sim que foi num tempo kairos, de milhares de anos, cada dia é um período de milhares de anos. Só que isso já está errado na sua concepção. Por quê? Existem muitos conceitos dentro da Bíblia e versículos que trazem a veracidade de que o mundo foi construído em um dia de 24 horas, em 7 dias, né, em 6 dias, de 24 horas. Você tem ali a lei de Moisés, que fala para guardar o sábado, ou seja, 6 dias trabalharás e no 7º dia descansará. Pois fazendo então que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Não é um período de mais de 24 horas, é um período de 6 dias, de cada dia de 24 horas. E tem outros vários conceitos. Tem gente que fica, mas como que Moisés poderia saber sobre Adão no Jardim do Éden? Como que isso poderia acontecer, sendo que ele viveu tantos anos mais para frente, no futuro? Outro conceito. Moisés, ele viveu ali por volta de 1.400 anos após o dilúvio. Se você for parar para pensar em Abraão, Isaac e Jacó, Isaac, ele viveu ali, ele era contemporâneo de Sete não, ele era
ele era contemporâneo de Jafé. Ou seja, era muito fácil para Jafé contar para o seu tataraneto a história do dilúvio, né? E como aconteceu detalhes por detalhes. E também, se você for pensar em Sete ali, ele é contemporâneo ali de descendentes próximos de Adão, né? Então, é muito fácil também para ter a visão de um Adão vivo tão próximo de tempo, pouco tempo próximo ali, que viveram 900 anos, 900 e poucos anos, cada pessoa ali. Então era fácil essa compreensão de como existiu ali, e são pessoas que viveram aquela, são pessoas que viveram ali, são testemunhas oculares dos acontecimentos. Então, a Bíblia não é uma fábula, e a Bíblia não é claro, a Bíblia ela é revelada, mas não é difícil nós acreditarmos no que Moisés escreveu, se nós levarmos em consideração que as pessoas ali, elas, primeiramente, descendência nessa época era muito fácil de você conseguir ter uma linha genealógica, né? Eles tinham muito isso. O brasileiro não tem essa ideia de genealogia, né? Mal sabe o nome do bisavó e do tataravô. Mas é fácil nós termos essa visão de que Moisés, ele tinha ali seus antepassados muito na mão dali, muito escrito, muito próximo ali para ele poder escrever o Gênesis. Então não é uma coisa tão difícil. Claro que essas dúvidas, elas geram para você entender, mas como foi que Moisés surgiu isso aí? Mas como foi que quantos animais, na onde a água foi? Isso são dúvidas que fazem sentido. Agora você ter dúvida mas será que é real mesmo a criação? Será que Adão é o primeiro homem? Será que isso já são dúvidas que não devemos ter? Nós precisamos acreditar na inerrabilidade da Bíblia. Essa questão de saber também sobre seus antepassados, são os judeus, né? Que eles conhecem a sua genealogia. Então é que para nós brasileiros nós não temos esse costume, mas nesse contexto as pessoas antigamente sabiam muito mais, mas não necessariamente apenas os judeus, mas os hebreus, as pessoas daquela época. Então eles eram ensinados dessa forma, então eles iam aprendendo conforme eles cresciam sobre a sua genealogia e sabiam. Até falam que eles sabiam de cor e salteado, de frente para trás. Não sei se necessariamente é assim, mas que eles sabiam e conheciam, isso a gente sabe que sim, que isso é uma realidade. Então, também, esse questionamento pode ser respondido com: se Deus quisesse apenas ter revelado a Moisés também tudo que ele deveria ter escrito, Deus quis, e aí? Deus que manda. A gente aprendeu na outra aula sobre a fé para crer que Deus existe, e ali nós entendemos que Deus é apenas, Ele é. Ele diz até para Moisés: eu sou, e apenas. Deus, ele tem a vontade soberana. Então, muitas desses questionamentos podem ser respondidos apenas porque Deus quis. Então, é claro que é muito válido você buscar conhecimento, você ter essas dúvidas e buscar saná-las de uma forma saudável, mas jamais colocar em xeque a palavra do Senhor apenas por dúvidas que são levianas. Sim. É muito importante nós entendermos que a dúvida faz parte do processo de encontrar as respostas, tá? Sim. Isso é importante, você ter a dúvida para encontrar as respostas às suas perguntas, mas nunca duvidar de uma maneira que você queira tirar como que eu posso dizer? Você tirar a credibilidade daquilo que está escrito. Por exemplo, eu tô tocando teclado. Aí chega alguém e me fala assim: Kelvin, que nota é essa que você faz? Aí eu vou e falo: não, essa nota aqui é essa aqui. Ah, tá, beleza. Mas por que você toca assim? Por que você não toca assim? São dois tipos de dúvida. Só que é uma dúvida que você está tendo uma construção em cima daquela dúvida, e outro que você está querendo apenas descredibilizar ou atacar porque a pessoa está de uma outra maneira. Sim. Terceiro subtópico: aprender e produzir conhecimento. Foi Deus quem deu ao homem a capacidade cognitiva. Seu exemplo é a função dada a Adão no Jardim do Éden. Deus deu ao homem mais sábio a sua sabedoria.
mas não significa que ele não teve que parar para pensar e a conhecer, né? Isso aí a gente vai ver em 1 Reis, capítulo 4 ali, que é Salomão, né? E apesar de toda a sabedoria, isso não impediu de viver boa parte da sua vida longe do Senhor, e no final da sua vida se arrepender de todo feito por falta de sabedoria. Então, Salomão, né, Rebeca, ele foi um homem muito sábio, Deus deu muita sabedoria para ele. Ó, se você for olhar aqui em 1 Reis, capítulo 4, dos versos 29 até o 34, fala: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Asraíta Etan, mais sábio do que Emã, Calcol e Dardá, filho de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações ao redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o isopo que brota dos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido para falar da sua sabedoria. Então, aqui é quando a gente fala sobre Deus dar a inteligência, né, que é até o tema do tópico, né, aprender e produzir conhecimento. Aqui nós entendemos que, com o decorrer do tópico, que Deus é Ele quem deu a inteligência. Então, se nós acreditamos na criação, nós acreditamos que Deus tudo fez e tudo fez perfeito, inclusive o homem, nós sabemos que também foi Deus quem deu a inteligência ao homem. A ciência, ela veio através do que Deus deu a inteligência ao homem. Então, a ciência, ela vem da inteligência do homem que foi dada por Deus. Eu dizer que a ciência, ela não tem lá sua importância, o que a ciência, ela é contra a fé, eu também não estou sendo verdadeiro. Porque se eu falo que Deus tudo fez perfeito, por que eu vou desacreditar uma das criações dele? Embora a ciência tenda, às vezes, a desacreditar a Deus, a descredibilizá-lo, a ir contra a Bíblia, achar formas de provar que a Bíblia ela é errada, ela é errante, e aquilo que está escrito não passam de palavras vãs, mas nós sabemos que a ciência, ela vem de Deus também. Se Deus não tivesse criado o mundo, não existiria ciência. Se Deus não tivesse criado o homem, quem seria o ser pensante? Já que o ser racional da humanidade é o homem. Então, aqui nós vemos exemplos de inteligência dada por Deus. Adão, Deus deu a inteligência para ele. Então, boa parte do que nós conhecemos e falamos hoje em dia, chamamos por algo, por exemplo, um animal, nós chamamos por um nome, foi Adão quem deu esse nome. E quem deu a inteligência para o Adão fazer isso? Foi Deus. Então, é Salomão, que é um grande exemplo, e se nós formos procurar, teremos grandes exemplos de inteligência, que tudo quem deu foi Deus. Então, a ciência, ela veio através disso, através de uma inteligência dada por Deus. O que é importante nós também entendermos é que, apesar, né, dessa sabedoria de Salomão, Deus deu a sabedoria para Salomão. Mas às vezes Deus nos dá, assim, claro que não na mesma proporção de Salomão, porque quem dá a cognição ao homem é Deus. Sim. Tá? Existem dons existem os dons do Espírito, que nós entendemos, né? Os dons da língua, o dom de profecia, os dons do Filho, que são os dons ministeriais, e os dons do Pai. E os dons do Pai, que são os dons vocacionais. Quais são os dons vocacionais? São os dons humanos, os dons naturais, por exemplo. Quem dá o dom de um cantor é Deus. Quem dá o dom de um sábio, por exemplo, Albert Einstein, tem o QI de Albert Einstein, era absurdo. Foi Deus que deu essa sabedoria para ele. Quem deu a sabedoria a Adão para poder nomear todos os animais? Deus. Quem deu a sabedoria a Salomão para ser o maior homem sábio na terra? Deus. Deus dá a sabedoria. Só que cabe a você entender se você vai usufruir bem ou mal dessa sabedoria. Salomão, em boa parte da sua vida, usufruiu mal dessa sabedoria, e ele, no final da vida, ele se arrepende de agir por falta de sabedoria. Parece até ser uma dualidade aí, né? A sabedoria de Salomão não o ajudou a não agir por falta de sabedoria, né? Ele agiu muito errado, né? Saiu da presença de Deus, até mesmo cresceu
o Israel, só que a crise política depois, né, aquela guerra civil que acontece no filho dele, tem um pouco de consequência de Salomão, que gastou muito para poder construir palácios para todas as suas 700 princesas. Até um homem mais não tão sábio, né, saberia que não se tem 700 princesas, né, para poder cuidar, que isso gasta dinheiro. Mas Salomão teve 700 princesas, né, e 300 concubinas. E gastou muito com palácio, com templo para essas mulheres. Pra você ter uma noção, só foi limpo mesmo, o povo de Israel só foi limpo ali quando teve o rei Josias, que ele limpa as casas de sacerdotes, dos outros deuses, os templos, né? E aí ele faz uma limpeza sobre Israel, mas viveu anos ali de idolatria sobre Israel, consequência de Salomão, que por falta de sabedoria viveu uma vida com falta de sabedoria, né? Vamos ao segundo subtópico. A ciência tem a sua importância sim. Buscando a resposta. Esse é o primeiro subtópico. A ciência não consegue explicar as dúvidas mais importantes da vida. De onde viemos e para onde vamos. E nem de onde surgiu o mal. Essas respostas obtemos pela fé na inerrância das escrituras sagradas. Ela explica de todo o mal que surgiu através do pecado. Tem uma brincadeira. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Assim, eu acredito que é a galinha, né? Porque o ovo ia ser chocado como? Foi a galinha, gente. Se você for olhar Gênesis 1 lá, fala aí nasceu todas as aves que voam sobre o céu. A galinha surgiu dela. Mas a galinha não voa. Ô, Rebeca, me ajuda. Não, mas sim, é lógico, a gente sabe que Deus criou primeiro os animais e também não faria sentido, como eu falei. A galinha vira o ovo primeiro, quem ia chocar ela? Quem ia chocar pra sair o pintinho pra virar galinha, pra depois dar sequência na reprodução ali, entende? Sabemos de onde viemos. Da onde viemos? Nós viemos do primeiro homem, que foi Adão. E para onde nós vamos? Também fala na Bíblia. Para onde nós vamos? Nós vamos ou para o inferno ou para o céu. Não tem outro lugar. E também na Bíblia fala de onde surgiu o mal. O mal ele surge através do diabo, do Satanás lá, Gênesis 3. Gênesis 3 é o livro mais trágico da Bíblia. É quando existe a queda do homem. Sim. Só que o mal ele surgiu através desse primeiro pecado? Não, ele surgiu através de Satanás quando ele se escolhe rebelar contra Deus e quer ser acima do Altíssimo, né? Então a Bíblia ela explica de onde surgiu o mal, ela explica de onde nós viemos e para onde nós vamos. Sim, como a gente pode ver, a ciência ela também não tem respostas para tudo. Então, querer utilizar da ciência para descredibilizar a fé já não faz muito sentido, já que como você vai dizer que a fé não faz sentido se você também não consegue explicar aquilo que a fé, por si só, ela já responde. E aqui no capítulo 3 de Gênesis também a gente já encontra as respostas para muitas dúvidas da humanidade, inclusive são o sofrimento, a dor e a morte. E a gente entende que tudo isso, quando nós temos essa visão acreditando no Evangelho, nós que acreditamos no Evangelho temos essa visão e essa facilidade de saber essa resposta de que tudo é uma consequência da ação humana. Então, para a ciência, isso não é possível explicar, mas para nós é possível explicar sim, como o Kelvin falou, a gente entende que tudo vem ali da consequência do pecado, da consequência de um ato humano, e de um ato do Satanás também. Então, muitas coisas que vivemos hoje é consequência daquilo que aconteceu em Gênesis 3. Se você olhar aqui o subtópico 2, agora então as intenções corretas. Não é errado buscar o conhecimento, porém ele precisa ser explorado com as intenções corretas. Buscar o conhecimento para inflar o ego ou se sentir superior é a maneira mais errada da busca pelo conhecimento. Muitos hoje buscam conhecimento para difundir ou tentar difundir o ateísmo, que é errado também. Né? Então, assim, tem pessoas que elas buscam conhecimento apenas para humilhar os outros. Dizer assim, eu sou superior porque eu sei mais. Só que está errado, porque nós sabemos que cada pessoa tem um grau de conhecimento numa área. Sim. Às vezes a pessoa é um grande cientista, mas ela não sabe bater um martelo na parede. E aí? Quer dizer que ela é burra, né?
É, E nem que aquele. É que hoje em dia tem muito essa discussão, né? De que as pessoas acreditam que a inteligência de alguém é definida por notas. E não, cada um Deus deu um talento, cada um Deus deu uma área em que ela é melhor. Então você querer se sentir superior a alguém porque você sabe palavras bonitas, isso demonstra mais sobre o seu caráter do que você imagina. Como o Kevin está falando, pessoas que buscam se sentir superior por questões acadêmicas. Isso não faz sentido, sabe? Você não é melhor do que ninguém porque você estudou em escola tal, porque você tem 300 cursos que te fazem capacitados para algo. Isso não quer dizer que você é bom também, isso não quer dizer que você vai ser salvo. Então, hoje em dia nós vemos essa luta de egos entre as pessoas. Muitos procuram estudar, se capacitar para ficar debatendo um com o outro sobre linhas de pensamento, sobre a Terra é plana ou a Terra é redonda, ou a Terra é oval, ou diversos outros tipos de coisas, quando isso é tudo irrelevante, sabe? Você perder tanto tempo da sua vida apenas para debater com alguém, isso não faz sentido, né? Não é... como diz aqui, que na muita sabedoria há muito enfado. Então é algo enfadonho, que você não vai ter nada de bom que vai te trazer um retorno positivo. Você gastar a sua energia, gastar os seus dias estudando para tal. Inclusive em 1 Coríntios, né, 8 do 1 ao 13, Paulo escreve aos Coríntios afirmando que o conhecimento de alguns os tornava inchados, orgulhosos e sem amor. Não adianta você ter muito conhecimento e você não ter amor pelas pessoas. Não adianta. Então, quando nós estamos aqui falando para pessoas cristãs, você pode conhecer muito. Se você não tiver amor pelas pessoas, nada vale. Tudo isso que você sabe. Então, nós entendemos que o conhecimento ele é válido. Então aqui nós temos pessoas muito inteligentes na nossa igreja. O Kelvin é muito inteligente, o nosso pastor Rigonato é muito inteligente. O Cavalcante também, o evangelista Cavalcante, é uma das pessoas que nós temos como exemplo, porque ele é realmente muito inteligente. Você pode ficar 3 horas com ele, às vezes sem falar nada, só fazendo algumas perguntinhas que você vê ali, ele falando sobre Bíblia e sobre diversos assuntos. Então, são pessoas inteligentes, mas são pessoas que têm amor pelo próximo, são pessoas que não se deixam levar apenas por isso. Eu citei 3 pessoas aqui, mas, por favor, tem muito, muito mais. Então, vou citar principalmente das pré-aulas, para ninguém ficar com ciúme. Tem o Mateus, tem o Cris, e tem o pastor Gilson. Esqueci alguém? Não. Não, viu? Falei todo mundo. E tem mais, muito mais. Cada um dos nossos professores aqui é muito capacitado. São pessoas muito inteligentes e são pessoas exemplares, porque elas não se deixam levar apenas pelo conhecimento. Então, eu poderia citar o nome de cada professor aqui, mas não vou fazê-lo. Mas saibam, vocês são todos muito inteligentes. Então, e além de tudo, vocês são muito agraciados por não se deixar levarem por isso. O que é importante é a inteligência, você buscar o conhecimento, para que esse conhecimento ele se torne um agregador para o seu ministério. Por exemplo, você vai lidar com pessoas que vão ter muitas dúvidas, que às vezes são dúvidas que qualquer um, não são todos que têm a sabedoria. Mas eu tenho um exemplo que, assim, muitas vezes a graça de Deus, ela excede todo o entendimento, tipo, ela excede, assim, o entendimento humano, né? Porque, assim, eu tenho uma tia que é muito inteligente, ela é muito inteligente, assim, ela é doutora em apicultura, né? Apicultura de abelha, né? Não sei o nome, de abelha lá, né? De trato de abelha. E muitas vezes, ela debateu muito com as minhas tias, né? Sobre alguns temas da Bíblia, muitas vezes mesmo, e minhas tias, sempre Deus deu a capacitação para que minhas tias tivessem as respostas corretas para poder passar para ela, dentro da fé delas, sabe, dentro da fé das minhas tias, naquela simplicidade que elas têm para poder falar a palavra de Deus, muito pautado nos ensinamentos que elas tiveram com os nossos pastores, com lendo a Bíblia. E hoje essa minha tia, ela é cristã, verdadeira, assim, e entende a importância da fé além da sabedoria. É importante, assim, como eu falei, assim, nem sempre a sabedoria vai te dar um artifício ou uma ferramenta para você conseguir conquistar alguém, para trazer essa pessoa a buscar, até porque nós somos nós que convencemos ninguém. Sim. Quem convence é o Espírito Santo. Mas só de você entender que a graça de Deus,
ela é acima disso e que a graça de Deus é importante, é mais importante do que qualquer dúvida que a pessoa possa ter, que um ateu, ele pode ter, igual a gente trouxe aqui, né, um pouco antes, que tem muitas pessoas que buscam conhecimento para poder trazer o ateísmo, para poder desmistificar a Bíblia, ou então, assim como a gente pode tirar a credibilidade da Bíblia. Então elas tentam buscar o conhecimento para poder e até atacar mesmo. A gente sabe que tem muitos cientistas que atacam mesmo. Só que aquele que é verdadeiro, aquele que entende, aquele que tem um pouquinho de vontade de entender, não consegue trazer o ateísmo para cá. Porque o ateísmo, ele não tem como. A gente busca o conhecimento dentro de uma vida que nós vivemos, esse universo que nós vivemos, essa terra que nós estamos aqui, esse ar que nós respiramos, entender que isso veio de algo do acaso. É impossível nós entendermos que isso veio do acaso. E assim, eu estava vendo hoje eu fui pesquisar bastante coisa sobre ciência hoje para a gente poder falar sobre esse tema, né? Não falar qualquer coisa, né? E hoje estava vendo a importância de nós, igual o Adalto Lourenço, que ele é e eu busquei bastante o Adalto Lourenço, que é um pastor e ele é cientista, né? E ele falando ele batendo de frente com a teoria do evolucionismo. E ele fala de uma maneira tão interessante, por exemplo, claro que se eu for falar aqui, não vai, primeiro que eu não tenho tempo de explicar, e segundo que muita gente não vai entender os conceitos. Por exemplo, só para vocês entenderem, quando você vê o sol, né, aquele feixe de luz do sol que está raiando sobre a sua cabeça, se o sol ele acabou de explodir, né, acabou a luz do sol, nós só iremos entender isso daqui 8 minutos. Porque é o tempo que a luz do sol leva para chegar até aqui. São 8 minutos. Então essa luz que nós estamos vendo é uma luz de 8 minutos no passado. Se você for levar isso em consideração, existem estrelas que estão a 6 bilhões de anos-luz. Então quando você pega um telescópio e olha essas estrelas, você está olhando ela há 6 bilhões de anos atrás. E aí você pensar isso, você olha aquilo e fala assim, se o universo tem tantos milhões de anos. Se ele tem tantos milhões de anos e ele está em evolução, que é o que diz a evolução, aquelas estrelas que nós estamos olhando de bilhares de anos atrás, elas estariam novas, estariam surgindo no céu. Que não é o que acontece, elas já estão feitas, elas já estão prontas. Isso mostra que o criacionismo venceu novamente. Porque aí que tá, se vocês quiserem levar mais em consideração, eu posso até deixar o link aqui de um vídeo do Adalto Lourenço explicando sobre o conceito da Terra Nova, né? Por que a Terra é nova? A Terra não é velha, como muitas pessoas querem dizer. E aí, você levando isso em consideração, Deus fez tudo perfeito. Deus não fez algo que é para... Não é igual nós quando construímos nossa casa, Rebeca, que a nossa casa tá lá e aí a gente deixa de fazer o segundo banheiro, falta colocar um piso, né? Depois eu vou entrar dentro da casa, depois eu coloco. Depois termina. Não, Deus, quando ele construiu o universo, Deus construiu tudo pronto. Não existe uma evolução. Na verdade, é o contrário. Nós vivemos uma involução. As estrelas, elas não estão nascendo. As estrelas, elas estão morrendo. A gente sempre vai entender que as coisas, elas morrem, né? Claro que os seres humanos nascem e morrem, né? Isso é o ciclo natural, mas o universo ele está em involução, ele não está em evolução, né? O crente reconhece que a ciência tem sua importância. Devemos reconhecer o valor do conhecimento científico e permanecer fiel ao Senhor. Não é atitude herege admitir o valor e a contribuição da ciência. Ela afeta toda a nossa visão de mundo. Arte, música, cultura, né, e outras coisas. Reconhecemos a ciência, mas temos a certeza que a palavra de Deus é a única regra de fé e conduta. Precisamos estudar as Escrituras para não cairmos no extremismo que prejudica a nossa santificação.
durante muitos anos a gente sempre teve aquela questão de não estude ciência, Sim. não estude psicologia, não estude porque isso vai te tirar da presença de Deus, né? Porque essas coisas não se unem. É errado, isto é mentira. É mentira. Você precisa entender a ciência, você precisa estudar ciência, você precisa buscar o conhecimento através da ciência, porque Deus deu a sabedoria ao homem para que ele soubesse alguns mistérios que foi dado para o homem entender. Então, por exemplo, talvez a gente vai falar isso mais no próximo tópico, mas dentro de uma neurociência, você precisa entender os comportamentos do ser humano, para que você possa ajudá-lo num conselho, num aconselhamento. Existem muitas pessoas que morrem de depressão, se matam, têm depressão, graus altíssimos e não tem uma pessoa para ajudar, porque nós não temos um psicólogo, porque a gente, durante muitos anos da nossa vida, nós falamos que psicologia era errado. Ah, mas Deus abençoa. Sim, Deus abençoa, mas Deus deixou os profissionais. Com certeza. Isso é muito importante, nós entendemos que a ciência e a religião, elas andam juntas. Deus deu sabedoria ao homem para poder buscar os mistérios de Deus através dos conceitos que estamos dentro do mundo. E cada vez que você entra dentro da ciência, mais Deus se manifesta. Paulo, ele está ali falando com o pessoal lá em Romanos, e do nada ele fala, ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Ó, quão inescrutáveis são os seus juízos, quão imensuráveis são os seus caminhos. Quem foi que conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro? Quem foi que primeiro veio para que ele viesse? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A compreensão de Deus, ela vai além de qualquer raciocínio humano. Mas que Deus, ele deixou para que nós entendêssemos através da ciência a sua grandeza. Hoje, nós entendermos a onisciência de Deus é nós olharmos que existem universos, que existem galáxias a milhares e milhares de anos-luzes da nossa, e Deus está lá também. É nós entendermos que o planeta Terra é uma poeira cósmica dentro de um universo, dentro de um sistema tão gigante. E Deus olha para você apesar do tamanho, que nós não somos nada, não somos ninguém. Mas Deus, ele olha para nós. A ciência, ela pode trazer para nós um conceito de que a grandeza de Deus é maior do que aquilo que nós possamos colocar dentro da nossa cabeça. É que aqui nós entendemos também que a ciência, ela nos possibilita uma qualidade de vida muito, muito melhor do que o dos nossos antepassados. Então, nós negarmos a importância dela, ela demonstra de nós um extremismo religioso. Porque, como foi falado, a ciência é algo de Deus também. Então, alguns anos atrás, aí, 2020, nós vimos como a ciência ela é importante. Então, nós tivemos ali a pandemia da Covid-19. Então, quando a gente fala da ciência, nessa questão é dos avanços tecnológicos, das pesquisas, dos pesquisadores. Então, ali nós perdemos mais de 700 mil pessoas, mas esse número poderia ser muito maior se nós não tivéssemos cientistas, pesquisadores trabalhando incessantemente para desenvolver uma vacina, para descobrir medicamentos que pudessem auxiliar ali no tratamento. Então foi um período muito difícil para a humanidade no geral, para o planeta Terra no geral, um período muito triste. Muitas vidas foram ceifadas por uma doença, mas ali nós tivemos a compreensão da importância da ciência. Nós vimos assim como eles são importantes e dedicados, a dedicação da ciência de buscar essas respostas. Então aqui a gente está falando de uma doença, estamos falando aqui de medicações, dessa questão do avanço tecnológico, mas a gente sabe que a ciência ela está inserida em diversas partes da nossa vida, em diversas coisas. Então, por exemplo, a energia elétrica que temos hoje veio da ciência, os nossos hábitos alimentares, então hoje o que nós comemos, isso também, querendo ou não, é ciência. Muita coisa foi melhorada com o passar dos anos, e nós não podemos
negar isso, negar essa importância. Então aqui, como o Kelvin falou, é tudo muito complexo, ciência é algo muito complexo, mas quando você é cristão e você vai estudar ciência, com certeza Deus te ajuda, então porque é algo que vem dele, ele te facilita entender isso. Então a gente não pode negar a importância da ciência, mas a gente também não pode se deixar levar apenas por ela. É importante ter esse equilíbrio, assim como a religião ela anda com a ciência, nós também temos que ter um equilíbrio de entender esse andar de mãos dadas, para que a gente não venha pender para nenhum dos dois lados e virar um extremista para qualquer uma dessas áreas, que é a ciência e a religião. O que eu acho muito, muito bonito, assim, é quando Deus, ele chega assim, ó. Deus ficou muito tempo sem falar com Jó, né? Jó passa por todo aquele sofrimento, passa por toda aquela luta e Deus calado. E aí, então Deus para e vai falar com Jó. E aí Deus fala assim para Jó: Jó, onde tu estavas quando eu formei o mundo? Nós temos 80, 90 anos de vida. O mundo está criado aí há tantos anos. Quem somos nós para entendermos quando foi que Deus criou o mundo, né? Quando foi que Deus ele colocou o firmamento? São coisas assim que, igual a gente vai falar no próximo subtópico, por exemplo, a mente humana, né? Então, a ciência e a fé cristã. E agora nós juntamos, né? Ciência e fé cristã. É a mente humana. A neurociência consegue nos mostrar os estímulos do nosso cérebro em ação, mas não consegue impedir que ações realizadas por ele aconteçam, pecados, transtornos mentais, né? Somente o Espírito Santo consegue transformar a mente do homem, transformá-lo em uma nova criatura. Então, assim, Rebeca, se nós for pensarmos que a neurociência ela consegue mapear todo o nosso cérebro, saber de estímulos, por exemplo, hoje então estão estudando, né, os estímulos de alguém que está louvando ao Senhor e recebendo ali a presença de Deus, e sentindo a presença de Deus, eles estão começando a fazer estímulos para ver qual é o comportamento do cérebro nesses momentos, né? Existem estudos nisso, mas eles nunca vão conseguir estimular. Ou seja, por exemplo, eles conseguem entender quais são os estímulos do cérebro que faz o homem pecar. Sim. Eles conseguem mapear isso, mas eles não conseguem impedir essas coisas. Eles não conseguem impedir que o homem não peque. Ou que, por exemplo, as doenças, os transtornos mentais, né, as doenças, né, da mente, eles não geralmente são as doenças que a ciência não encontra cura. Porque o cérebro humano, a mente humana é muito complexa. Sim. A neurociência ela está aí para prevenir, para poder mapear, entender se a pessoa pode no futuro ter. E outra coisa, quem consegue é Deus, é uma ação divina de Deus que transforma a mente do homem. Sim. O maior milagre na Bíblia é a transformação. É a transformação do homem, de velho homem para novo homem. E aqui, quando a gente fala sobre essa questão de transtornos mentais, né, a gente entende que durante anos isso foi algo negado pela igreja, né, isso foi um erro, porque poderíamos hoje em dia estar em um lugar, como eu posso dizer, mais avançado. Então, hoje em dia a gente vê que a igreja se adequou, está mais tecnológica, mas, querida, não estamos um pouco atrasados aí, porque durante anos foi negado qualquer tipo de avanço. Então, quando a gente fala sobre transtornos mentais, hoje em dia ainda é um pouco um tabu falar sobre isso na igreja, falar sobre transtornos mentais, porque algumas pessoas ainda têm que transtornos mentais são a falta de Deus. Quando nós entendemos que a mente humana, é claro, Deus ele pode curar, Deus ele pode fazer, porque ele é Deus. Mas como o Kelvin falou, ele deixou pessoas capacitadas aqui na Terra para cuidar. Então, muitas pessoas acabaram chegando quase no fundo do poço, em cima de uma cama, prostradas sem conseguir se levantar, para poder ir a um médico e buscar uma solução para um problema, tomar uma medicação, porque isso não é errado e você não vai deixar de entrar no céu porque você passa num psicólogo,
psicólogo, porque você passa num psiquiatra, porque você toma uma medicação. Se isso vai fazer bem para você, siga os conselhos do seu médico, mas de maneira alguma deixe ser levado apenas pelo conselho do médico. Também tenha uma vida com o Senhor, mas que você não venha simplesmente, não, como a gente está falando, né, não ter esse equilíbrio. Então, achar que somente Deus é obrigado a te curar, se Ele deixou a medicina, se Ele deixou medicamentos, se Ele deixou profissionais para cuidarem de você. Então, durante anos, pessoas se sentiram culpadas e até oprimidas, porque elas, diante da visão de alguns que acabavam levando a maioria, você ir a um médico, buscar uma ajuda psicológica, você estava indo contra Deus. Quando hoje a gente entende que não é ir contra Deus, você ir ao médico, você buscar o melhor para a sua saúde. Então, hoje em dia, graças a Deus, esse tabu tem sido quebrado e nós precisamos a cada dia continuar quebrando esse tabu. Então, aqui nós teremos um tópico que fala sobre a universidade e é muito, muito importante nós termos pessoas evangélicas, cristãs, se capacitando também para estar nesse mercado, para estarem pesquisando, para estarem estudando ciência, para que nós também seria algo desigual, né? Porque a gente vê que muitas pessoas que não creem em Deus, pessoas que vão contra Deus, elas se especializam, elas estão ali, elas estão pesquisando e buscando respostas para coisas que nós já entendemos. E aí, se nós ficamos prostrados, somente aqui pensando que eu não posso ir à universidade, isso não é do Senhor, nós acabamos ficando em uma balança desigual, já que temos pessoas de uma ideologia contrária, que está ali se especializando para algo, para ir contra nós, e nós não temos pessoas capacitadas para que também possam defender aquilo que nós acreditamos. Sim, aí a gente entra no cristianismo e ciência, não são rivais. Muitos acham que o cristianismo e a ciência são dois times rivais que brigam entre si. Isso não é verdade. A ciência deve muito ao cristianismo. A investigação científica só encontrou solo fértil depois que a fé num criador pessoal, racional, impregnou a cultura. E isso se deu a partir da Idade Média. Então, assim, se a gente for entender que ciência e a fé cristã, elas não são inimigas, né? Não é como Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, Real Madrid e Barcelona, né, que são, eu sou palmeirense, então eu não posso torcer pro Corinthians. Eu sou flamenguista, não posso torcer pro Vasco. Não é isso. Não é porque eu estudo a ciência que eu não posso ser um cristão. Não, você pode ser cristão e estudar ciência. Você pode ser um cientista e ser cristão. É importante nós entendermos que a ciência, ela teve o cristianismo, a Bíblia, ela teve um grande crescimento ali, né? A ciência teve um grande crescimento através de conhecimentos que a Bíblia já ensinava. Sim. Por exemplo, a Terra é redonda, nós sabemos isso desde a Bíblia, que fala que Deus sentava no globo da Terra. Então, assim, você vai ter, por exemplo, você vê o Rodrigo Silva, né? Um arqueólogo, né? É um arqueólogo e, assim, ele estudou arqueologia por quê? Porque ele queria entender os mistérios da Bíblia. Adalto Lourenço, ele é um cientista porque ele quis aprofundar mais, né, aquilo que ele via na Bíblia. Ele via o que está escrito na Bíblia e ele queria aprofundar, né, entender mais de acordo com os conceitos dos conceitos da ciência. Agora vamos ao terceiro subtópico, a universidade e o abandono da fé. Muitos jovens se perdem quando entram na faculdade, pois nunca foram instruídos a desenvolver uma cosmovisão bíblica. Não podemos colocar a religião e a ciência em potes separados. Precisamos uni-las e compreender a importância que a Bíblia tem para o desenvolvimento da ciência. Estudar a Bíblia e fortalecer a fé e nos ligarmos diretamente com Deus, onipotente, onipresente e onisciente. O que é muito importante aqui, Rebeca, é que é o seguinte, tem muitas pessoas, igual a gente já vem falando nos últimos tópicos, que é assim, as pessoas elas largam a fé porque elas não compreendem que a ciência, ela anda lado a lado, porque ela estuda a Bíblia, ela quer estudar os conceitos da ciência, só que elas querem estudar de uma maneira que elas querem ir contra os preceitos bíblicos. Sim. Elas querem confrontar e tirar a inerrabilidade da Bíblia. Que, se você for olhar, tem muitos filósofos e muitos estudiosos que têm essa visão, né,
ali errada de querer tirar, né, a Bíblia do centro da situação, né? Então, o que falta, né? O que eu vejo muito, e a gente vem discutindo na aula mesmo, que existe a gente pode até ver um erro nosso, que é o seguinte: nós, durante muito tempo, nós colocamos a ciência como um pote separado. Nós tiramos a ciência e falamos que ela era errada. E por isso nós não instruímos os nossos jovens que Bíblia e ciência ela anda junto, e que a ciência ela tem que ser vista e estudada dentro de uma cosmovisão bíblica, dentro de um conceito, de uma visão de um todo com a Bíblia, porque isso que traz a importância do conhecimento para que essas duas coisas andem lado a lado. É que até alguns anos atrás, era até possível que um jovem, você pudesse falar para um jovem, não vai para uma faculdade, não vai para uma universidade, porque isso não é de Deus. Hoje em dia, provavelmente você não vai ser levado a sério. Justamente porque a gente entende que você ir para uma universidade, você fazer uma faculdade, um curso, de qualquer área que seja, não é errado, exceto se você não souber estar ali dentro. Então, o que falta hoje em dia e que faltou em muitos jovens quando eles começaram a entender que poderiam ir estudar, é que eles não estavam aptos, não estavam preparados para lidar com o mundo lá fora. Porque durante muitos anos um erro da igreja foi criar as pessoas, criar os jovens em uma bolha onde tudo que não fosse parte da igreja, eles não deveriam fazer, estava errado, e eles deveriam se abster disso. E dessas coisas seria o estudo. E depois de um tempo, os jovens começaram a estudar, e eles não souberam lidar com isso, e muitos acabaram saindo da igreja, saindo da presença do Senhor, e se deixando levar pelas ideologias do mundo. Então, o que a gente pode fazer hoje pelos jovens é conscientizá-los, prepará-los para estar no mundo, para serem luz e sal da terra no mundo, no meio das pessoas. Porque é uma realidade. Hoje em dia os jovens desejam ter as coisas, desejam ter uma carreira, desejam ser um bom profissional. E não tem como você tirar esse sonho de um jovem. Porque Deus, ele dá sonhos para as pessoas. Deus usa pessoas através das profissões. Então aqui nós falamos sobre médicos, aqui nós falamos sobre neurocientistas, sobre cientistas. Deus, ele pode colocar o desejo no coração de alguém e usar a pessoa na profissão. Então a gente não pode falar para um jovem, olha, não vai estudar. Muito pelo contrário, a gente tem que falar, não, vai estudar, se profissionalize, esteja apto para o mercado de trabalho, esteja apto para uma profissão. Apenas mostre para ele que ele estar lá não quer dizer que ele tenha que abandonar o Senhor, que ele tenha que abandonar a fé. Ele apenas tem que continuar, perseverar na fé, estando onde quer que ele esteja. É claro que na faculdade você tem contato com pessoas diferentes, com vivências diferentes, você tem contato com eventos, você tem contato com festas, com muitas coisas. Então, lá abre portas para você, no sentido bom e também no sentido mal. Então, pessoas que há muitos anos são criadas ali naquela redoma, quando elas vão estudar, acabam se perdendo, porque ali você pode ter contato com bebidas, você pode ter contato com drogas, mas isso não quer dizer que só na faculdade você vai ter contato, isso daí na rua você tem também. Mas é claro que a gente sabe que hoje em dia a maioria das faculdades são rodeadas de barzinhos. Então, o que você tem que fazer? Preparar o jovem que você está dando aula aí, ou para o seu filho, se você que está assistindo esse vídeo como pai, preparar o seu filho para ele saber se portar, para ele não abrir mão dos princípios de Deus no local onde ele estiver. Poder ir, ele saber os locais onde ele deve frequentar também, porque tem lugar que não cabe a um jovem que está na presença do Senhor, que ele possa também saber se posicionar no ambiente onde ele estiver. Então, hoje em dia não cabe mais esse discurso de que estudar não é de Deus. Muito pelo contrário, estudar é de Deus. Deus, ele que dá a capacidade humana, ele que dá a inteligência para o ser humano. A gente só tem que trabalhar e preparar os jovens para que eles estejam aptos a ser um crente, a ser um servo do Senhor, aonde eles estiverem estudando, onde eles estiverem trabalhando, onde eles estiverem vivendo. Já vamos à conclusão que diz: embora em nossos dias alguns cientistas não aceitam a fé cristã, nós continuaremos crendo no poder criativo do Senhor e que dele precede todo o conhecimento. Nós precisamos ocupar todos os espaços da nossa sociedade, inclusive os laboratórios das universidades. Estude, se dedique e assuma o seu lugar como alguém inteligente, mas nunca esqueça de amar e colocar Deus acima de tudo e todos. Então, não deixem de estudar, não deixem de buscar o conhecimento, não deixem de
se aprofundar em uma área, né, em um conhecimento. Só que entendam uma coisa, Deus acima de tudo. Você quer estudar? Você quer estudar psicologia? Você quer estudar ciência? Você quer estudar? Pode estudar, mas entenda que você precisa buscar de Deus, esteja mais próximo dele, pois ele vai te dar o verdadeiro direcionamento para onde você precisa ir, tá? Já quero agradecer a todos por mais esse vídeo, tá? Não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Agradecer novamente a presença da Rebeca. Muito obrigado, Rebeca, por estar aqui novamente conosco, tá? E quer falar alguma coisa, Rebeca? Que essa pré-aula, né, seja muito produtiva para vocês que assistirem, possa trazer um conhecimento, possa também tirar algumas dúvidas, dar também curiosidade para vocês procurarem saber. Então, aqui trouxemos um pouquinho de informações, mas como a gente falou, não é errado você ter dúvidas e buscar o conhecimento. Que possa ser algo produtivo para você que estiver assistindo também e que sua vida seja abençoada através dessa pré-aula que você está assistindo. E não esqueçam que na descrição vai ter o link para o nosso evento do dia em novembro, que vai ser a conferência escatológica. Então, se inscreva nesse link lá, coloca seus dados e para nós já saber, vai ser um evento muito interessante, um evento muito importante, né? E já quero agradecer a todos e tchau!